O líder chinês Xi Jinping recebeu líderes mundiais para um desfile militar em Pequim. Tivemos a presença nesse desfile do líder russo, Vladimir Putin, do líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un. Américo Martins, o mundo de olho nesse encontro, nosso analista de internacional já em tela, aqui com a gente, para trazer análise e já as reações do que acompanhamos do mundo ocidental. Américo, o próprio Donald Trump, já acompanhando essas imagens, reagiu, acusou as autoridades de conspiração contra os Estados Unidos e já veio Moscou negando qualquer ambiente internacional que temos nesse momento. Américo, bem-vindo, bom dia. Muito obrigado, Carol. Muito bom dia para você e todo mundo que nos acompanha. Carol, esse desfile militar foi muito importante para a China e foi desenhado para mandar um sinal claro para o mundo inteiro, que a China defende uma nova ordem mundial e que ela quer um protagonismo muito grande nesse novo desenho da ordem mundial. A China já tinha feito essa semana uma reunião muito importante do ponto de vista diplomático, com a presença, entre outros, do presidente Vladimir Putin da Rússia e do primeiro-ministro da Índia, o Narendra Modi, todos em busca do apoio da China frente às sanções e tarifas impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Xi Jinping ali deu uma demonstração forte do seu poder geopolítico e diplomático. E hoje, essa parada muito grande no centro de Pequim, nas proximidades da Praça da Paz Celestial, mostrou o poderio militar da China, ou seja, a China mostra que tem força, tanto econômica como diplomática e também militar, para ter esse protagonismo que eles buscam nessa nova ordem mundial. E outros líderes, muitos líderes autoritários, inclusive, basicamente só líderes autoritários, acompanharam esse desfile militar hoje. Ao lado, bem ao lado do Xi Jinping, estavam o presidente da Rússia, Vladimir Putin, uma grande potência nuclear que invadiu a Ucrânia, está envolvido na guerra na Ucrânia e sofre muitas sanções, e do outro lado, Kim Jong-un, o líder da Coreia do Norte, um outro país que também é um país com armamento nuclear e que também sofre muitas sanções. Esses dois países precisam muito da China e estavam lá apoiando essa parada militar, dizendo que gostariam sim dessa nova ordem mundial e apoiariam esse pedido aí, essa posição da China de ter mais protagonismo nessa ordem mundial. Um parêntese só aqui, Carol, antes de falar inclusive do Donald Trump. Essa foi a primeira vez que o Kim Jong-un vai a Pequim desde 2019 e a primeira vez, desde que ele assumiu o poder em 2011, que ele participa de uma reunião de cúpula com vários líderes e não apenas reuniões bilaterais. Então ele mostrando ali totalmente o apoio à China. Com relação ao Donald Trump, ele entendeu o recado e ele escreveu nas redes sociais que esses líderes todos, esses três que eu citei, estavam fazendo aí ameaças e maquinações contra os Estados Unidos, porque ele entende a mensagem é essa. A China quer uma nova ordem mundial, tem o apoio desses países, tem poder para fazer isso. A resposta a isso veio justamente da Rússia, como você disse. O Ushakov, que é o assessor para assuntos de relações exteriores da Rússia, diz que dali não teve nenhuma provocação, que não existia nenhum recado para os Estados Unidos, mas o problema é que ninguém vai acreditar nisso, porque o recado foi claríssimo. Américo, só um último ponto também para destacarmos. Você fez referência à guerra na Ucrânia. Sabemos o quanto que a China, como aliada de Vladimir Putin, acabou sustentando a economia russa em meio às sanções ocidentais. O que esse encontro traz de recado também para o futuro do conflito? Que a China continua apoiando claramente Moscou, vai continuar comprando petróleo, fazendo essa negociação bilateral com a Rússia. A China gostaria que a guerra acabasse, a China não tem interesse em manter essa guerra, mas não tem o menor interesse, o pior cenário para eles seria uma espécie de derrota diplomática, por exemplo, dos russos. Então a China está ao lado da Rússia, e a Rússia hoje sendo um parceiro menor
do que a China por conta justamente do poderio econômico chinês. E o outro recado que veio também da presença do Kim Jong-un, e ele teve uma reunião bilateral com o Vladimir Putin, é que a Coreia do Norte vai continuar enviando soldados para lutar na frente de batalha. Nós temos neste momento milhares de soldados norte-coreanos lutando ao lado da Rússia contra os ucranianos. Isso é outro fator que também preocupa muito o Ocidente. Então, essa mensagem foi uma mensagem de unidade. Não que esses países todos tenham a mesma ideologia ou tenham o mesmo interesse. Eles têm diferenças entre eles. A China não consegue impor completamente o seu desejo nem na Coreia do Norte, muito menos a Moscou, ao presidente Vladimir Putin. Mas existe um alinhamento básico ali, justamente em defesa dessa nova ordem. Uma nova ordem que se opõe, em grande medida, aos Estados Unidos, num momento em que os Estados Unidos adotam uma política isolacionista, do ponto de vista da política externa, colocam no slogan do próprio presidente Donald Trump a América em primeiro lugar e, portanto, aliena todos os outros países. A China vê nisso uma grande oportunidade para se apresentar como um parceiro mais confiável e que faz muito menos exigências do que os Estados Unidos. Tudo isso ficou muito claro essa semana. Primeiro, na reunião diplomática da Organização para a Cooperação de Xangai, que aconteceu no final de semana, e agora mais claro ainda, porque a China diz, além de tudo, nós temos poderio militar para ter mais presença na mesa do tabuleiro geopolítico internacional.